Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vamos trazer hoje uma entrevista do atual diretor-geral da PRF, o PRF Antônio Fernando Oliveira, sobre vários pontos acerca da instituição e vamos trazer aqui algumas discussões que estão acontecendo dentro da PRF como uma das grandes polêmicas. Para você que não sabe, estamos no mês de março já, ou seja, já há muito tempo estamos aí sobre a presidência do governo Lula e não temos ainda superintendentes, salvo talvez algum estado, mas a maior parte dos superintendentes são interinos. Nós não tivemos ainda a escolha dos superintendentes. E ele vai colocar aqui a razão e colocar outros pontos para a gente inclusive ficar atento acerca de novos concursos e qual será a pegada do novo concurso. Tá aí o termo certo. Então, eu quero trazer aqui alguns pontos que eu destaquei aqui na entrevista. A entrevista é o portal Metrópolis, um portal que tem uma pegada aí mais à esquerda e foi feita pelo Guilherme Amado. Eu vou deixar o link aqui até por motivo de ética, já que eles que trouxeram essa reportagem. Então, assim, vou colocar aqui alguns destaques. Foi perguntado para ele como que ele avaliaria o governo atual, já que a PRF extrapolou suas competências e agora deve voltar à sua missão original. Então, é a famosa pergunta com uma tendência, Você pergunta já colocando um pressuposto. Não, a PRF estava fora, eu já expliquei, a PRF sempre atuou fora das rodovias. Quando eu entrei na PRF, isso em 2013, uma das missões da PRF era ser uma polícia fora das rodovias. A ideia era que a PRF fosse uma polícia ostensiva nacional. Isso faz muito tempo, já do governo do PT. Só que no governo PT, do presidente Bolsonaro, foram cometidos alguns erros e graves erros. E daí eles falaram, não, o erro tá porque está se dando muito poder para a PRF e ela está fora da competência dela, então tá aí. Então, essa pergunta já deixa isso daqui no ar, assim, que para mim é bem equivocado. Daí o que ele respondeu? Não acho que o governo atual pensa exatamente assim. É uma questão de foco. E ele está falando sobre a questão de voltar às atribuições originais. Nosso foco ordinário é a segurança viária e a preservação da vida. É a razão de existir da PRF, proteção de vida. Até mais do que o próprio combate ao crime. Mas o âmbito de atuação da PRF é muito grande. Às vezes a gente está presente em locais onde a única presença do Estado é um posto da PRF. Daí ele continua aqui trazendo algumas questões pessoais. Então, veja, o foco do governo realmente vai ser a questão da segurança viária, da proteção da vida, dos direitos humanos. Fica muito claro nessa entrevista. Assim a gente entende como que vai ser a PRF e como isso pode ter reflexo até no novo concurso. Eu não consigo ver nessa perspectiva um aumento de direito penal, por exemplo, que já tinha acontecido em alguns concursos. O que é muito interessante, como o mundo dá voltas, porque a Maria Alice, quando entrou, a PRF no governo Lula, olha que maluco isso. E ela mudou muito uma concepção de polícia de trânsito para ser uma polícia de combate ao crime. E tanto que foi no governo Lula que houve uma diminuição de trânsito e aumento de outras matérias. E agora a perspectiva, dado todo o contexto, é outra, de aumentar novamente direitos humanos, por exemplo, pode ser um aumento. Pode ser, viu? Tudo que eu estou colocando aqui é especulação. A gente não tem nenhuma comissão para discutir esse concurso. É especulação baseado nos valores que o novo governo defende, tá? E daí ele coloca aqui, existe um desprestígio da PRF, a pergunta, no governo atual por conta do que aconteceu ano passado durante a gestão Jair Bolsonaro? Então, uma pergunta interessante. E ele fala, eu não acredito nesse desprestígio. Em todas as reuniões que faço, tem uma receptividade muito grande das equipes técnicas, dos próprios ministros, inclusive na história da PRF. Daí ele começa a defender aqui que os maiores ganhos da instituição ocorreram no governo do PT. E coloca toda a questão, a estruturação da carreira, a criação de subsídios, instituição de nível superior, instituição da escola, da UniPRF, foram nos governos Lula e Dilma.
essa é uma questão polêmica, né? O que eu acho polêmico aqui, e eu não quero bater o martelo, muito pelo contrário, é que se você comparar a PF com a PRF, que sempre não, né? Mas nos últimos tempos caminhavam muito juntas, você vai ver a PF, por exemplo, já se fala em novos concursos lá, já se fala a questão de ter uma conversa direta com o próprio presidente, né, por meio do diretor-geral, a questão deles já terem uma proposta de reestruturação, né, e que se limita ali a remuneração já sendo discutida pelos sindicatos, e a PRF não tem isso. O que você escuta são outras notícias, como daqui a pouco eu vou falar a questão dos superintendentes, né? Não temos nem superintendentes. Não estou querendo cravar aqui que é um desprestígio, acho que há poucas informações, mas eu vejo alguns pontos aí que podem indicar realmente um desprestígio da PRF junto ao governo, tá? Quando será criada de fato a coordenação de direitos humanos? Ela está pendente de aprovação pelo governo federal. Então, falando aqui sobre a criação de uma nova coordenação dentro da PRF. Então, a função ainda não foi criada porque a gente teve que fazer uma reestruturação das funções de comando, mas deve ainda sair no próximo mês. Nossa nova estrutura já vai estar criada a Coordenação Geral de Direitos Humanos, que carregará propriamente a difundir as políticas de direitos humanos para toda a estrutura da PRF. Então, isso daqui é uma ideia, né, que vai ser colocada em prática e, novamente, né, isso daqui pode respingar no seu concurso. Né, o aumento de direitos humanos, por exemplo, né, já que no meu curso de formação a gente tinha direitos humanos, depois foi retirado e o último superintendente, inclusive, o último diretor-geral até falou que era transversal e tal, mas era conversa. Né? Então, aqui uma ação da PRF que pode respingar no teu concurso. Então é bom a gente ficar atento para isso. Depois do caso Genivaldo, né, que foi aquele caso lá de prender essa pessoa dentro de um carro da PRF com gás e tal. Existe uma preocupação em relação à violência. A Coordenação de Direitos Humanos vai atuar para prevenir a violência policial. Daí fala, essa coordenação é muito mais ampla, mas é também aplicada nessa difusão da importância dos direitos humanos para a atuação da PRF. Antes de sermos moda, já falamos em polícia cidadã. Nós já éramos a polícia cidadã. Isso aqui que eu acho muito interessante, porque isso daqui era sempre muito assim, polícia cidadã, polícia cidadã. Isso acabou. Eu nunca mais ouvi falar disso, né? A PRF é essa polícia que trata as pessoas com distinção, que tem um outro padrão de conduta, né? Então, isso eu acho legal. Nós atuamos muito em salvamentos, auxílios que prestamos nas rodovias. Esse trato mais civilizado com a população e com quem demanda o nosso serviço é nosso dia a dia. Então, ele está querendo afastar isso, né? A PRF, dentro dessa briga política, que é muito polarizada, né? Tanto que daqui a pouco alguém já está escrevendo aqui que ou eu sou comunista ou sou a favor do atual governo. Não. Ou eu sou comunista ou sou bolsonarista, né? Então o pessoal já vai estar colocando aqui embaixo. Mas eu estou tentando ser bem imparcial aqui nessa minha análise. E a PRF acabou entrando nessa polarização, né? Então, virou um negócio que é super bolsonarista, quando não é verdade, e é isso que ele está explicando aqui, que sempre teve essa questão da polícia cidadã. E ele termina falando uma coisa que eu achei muito legal. Vamos fazer uma cartilha e um treinamento específico de como abordar o público especial de espectro autista, por exemplo. Todos os policiais vão fazer esse treinamento. Isso aqui é espetacular. Eu tenho um filho autista e isso me toca muito, porque as pessoas não são preparadas para lidar com os autistas, para reconhecer, e na PRF, até estava conversando com o PRF, ele falou assim, mandaram, por exemplo, no último governo, tirar todas as pessoas em situação de rua. Só que muitas das pessoas elas têm uma situação de saúde mental precária, de complicações. Como que você lida com essas pessoas? No meu curso de formação eu não aprendi nada disso. Como você lida com pessoas que têm situações especiais? Porque daí você vai lidar com uma pessoa com saúde mental que já tem medo da polícia, que às vezes pode acontecer uma complicação. Então tem que tomar muito cuidado. Esse meu amigo deu esse toque que eu achei bem interessante, tá?
E daí ele continua aqui e fala aqui sobre, para mim, a situação mais interessante. Houve 2 nomes barrados pelo governo federal para superintendências por serem considerados bolsonaristas. Há mais algum nome que tenha conhecimento? Daí ele falou que não. Eu não tenho informações de nomes vetados, nós já encaminhamos nossa proposta para o Ministério da Justiça. Por que a demora? E aqui a questão que eu coloquei no começo do vídeo. Cara, a demora está inacreditável. Nós estamos quase mais de 3 meses de governo e indo para 3 meses de governo, a gente não tem a nomeação de superintendentes ainda, apenas temos interinos. É uma demora de processamento. Há mais de 3 mil nomeações pendentes no governo federal. O que eu acho que aconteceu? Até houve a nomeação de outro diretor-geral, depois o ministro da Justiça voltou atrás. E o que eu acho? Eles não querem nomear ninguém que esteja ligado ao governo anterior, a críticas ao governo Lula e tal. Então eles estão muito atentos a isso e estão com 3 mil nomeações para fazer, porque não é só a PRF, é vários órgãos. Mas olha aqui, a PF já foi feita as nomeações dos superintendentes. Então, por isso que eu falo, parece que há, assim, uma má vontade do governo com a PRF. Não quero cravar aqui, porque eu não tenho também um monte de elementos para dizer isso, mas eu sinto isso, ouço críticas pontuais nesse sentido. Então, ele está falando que estão fazendo uma investigação social com os superintendentes, para verificar o que é, mas, na verdade, é ver se está tudo ok de acordo com o que o atual governo pensa. Eu acho que é esse o caminho. E daí ele fala que eles enviaram uma opção e um backup. Então, uma opção e caso esse primeiro não passe, uma segunda opção. E, no fim, como estão os estudos para implementar as câmeras nos uniformes policiais? Estamos estudando a aplicação, não é só botar no corpo e sair filmando, até porque invadiria a privacidade. Imagine que você vai estar 24 horas no plantão, então você vai estar 24 horas filmando, isso geraria outros problemas. Estamos desenvolvendo um estudo técnico para poder trazer um projeto pronto. Muito provavelmente nós vamos ser a primeira instituição de policiamento a ter toda a corporação utilizando câmeras policiais, câmeras corporais. E daí ele coloca no fim a resistência e tal. Então, a PRF caminha para usar câmeras. Eu sei que esse assunto é polêmico, eu até fiz um vídeo aqui, vou deixar esse vídeo aqui para vocês discutir. Mas a PRF está colocando isso daí para usar câmeras para toda a PRF. Eu acho que pode ser uma segurança, mas estava conversando até com um colega, tem alguns problemas que podem acontecer, inclusive vou discutir isso num vídeo. Coloca aí o que você acha disso. Essa é a reunião, essa é a entrevista que o diretor-geral da PRF fez. O que você acha disso tudo? Coloca aqui nos comentários com educação, certo? Não vamos polarizar mais do que está polarizado. E bora estudar, pessoal!